Olá, internautas do AC 24 Horas, tudo bem? Estamos dando início a mais um Gamileira Connection nessa sexta-feira aqui dos estúdios do AC 24 Horas, o Morada do Sol, ao lado de Leônidas Badaró, né? Filho de Chapuri, representante diplomático, né? Começando dizendo que hoje é aniversário de Chapuri. Hoje é aniversário de Chapuri. 22 de Quantos março, anos? 117, fundada por João Damasceno Girão. Olha só, além de diplomata, historiador também. E também ao nosso lado, Astério Moreira, também ali da região do Alto Acre, né? De Brasileia. Vizinho ali. E a gente tem muito assunto importante para debater. Claro, uma semana que começou pegando fogo aí com a exoneração do porta-voz do governo, Rogério Venceslau, e também ele jogando, atirando para todo lado, numa carta bombástica que repercutiu durante toda a semana, dizendo que o governo é fraco, fraco, confuso e sem rumo. O que não falta é adjetivo na carta do Venceslau, né? Pois é. Como é que você viu essa questão dessa carta agora? Você considera esse governo fraco, confuso e sem rumo? Até agora sim. Eu acho que o Rogério, primeira coisa que a gente, nós cobramos muito, né? Mas como eu digo, nós sociedade. O governo Glass tem sido muito cobrado, né? Por conta dessa expectativa que quem votou pela mudança dos 20 anos do PT, quem mudou esperar que acontecessem as coisas muito rápido, não aconteceu. Então, o Rogério, essa carta dele, ele disse muito que tanta gente queria dizer, que está insatisfeito até agora. Mas isso é uma coisa, o Badaró dizer, o Marco, Astério, você na esquina da sua casa. Outra coisa é alguém que até um dia antes estava lá dentro, porta-voz do governo. A verdade é, o Venceslau nunca se sentiu em casa. Sabe aquela casa que tu vai, que tu chega lá para se hospedar e tu não se sente em casa e o dono da casa parece que não gosta muito de ti? Tá? A verdade foi essa, não teve o encaixe necessário, não teve a afinidade, ele não era querido por quem rodeia. Dizem que ele arrumou confusão com os 5 principais secretários lá. Agora assim, não conheço, não tenho às vezes que é uma relação de oi, não tenho uma procuração, não o conheço. Mas todo mundo diz que ele é um profissional muito sério no que faz. Bom, quando o Rogério foi escolhido, para mim já foi uma surpresa, porque eu não via ele como um cachalo ali. Pelo estilo, pela forma de trabalho, como ele ia fazer, eu não consegui entender. Aí teve aquela reforma que extinguiu o cargo de porta-voz. Convidaram o cargo para extinguir, na sequência o cargo. Ele disse, olha, acabou porta-voz, sim, mas nem porta-voz ele era, de nada. Quer dizer, não cabia, o Rogério não cabia ali. Agora, profissional qualificado, competente, fez a leitura de quem está dentro do governo. Isso aqui para mim é a leitura, a percepção dele, né, de que o governo fraco, confuso, sem rumo, é assim que ele estava se sentindo também dentro do governo. E a verdade também é que ele trombou de frente com os principais articuladores do governo ali e não dava para continuar. Aí não tem força política para isso. Não. Agora, foi um convite pessoal do Gladson, algum deputado indicou, não tinha uma cobertura política nenhuma. Agora, para a gente encerrar esse assunto, eu até disse essa semana, a escolhida Mirla Miranda, que é competentíssima. Todo mundo conhece. Agora, eu me preocupo também com o perfil. Porque eu disse isso aqui, vou dizer no Gamileira. Porta-voz de governo tem que ser, eu vou dizer de alguém que eu tenho uma relação bem amistosa, tem que ser como Leonildo Rosas. Bem descarado. Se você pegar o que diz o Léo, meu amigo, você diz assim, não, peraí. Esse governo aqui não é o do Sebastião, não. Esse governo aqui é o governo da Basileia, não é Brasileia, não. É Basileia na Suíça. Porque é isso. O Léo, ele brigou com Deus e o mundo. E continua brigando. Faz a defesa árdua. E porta-voz tem que ser isso. E eu não vejo a Mila, apesar de competência, sobra nela, cobra. Mas eu não sei se tem esse perfil para esse cargo. Porta-voz é estilo Leonildo Rosas ou Carioca. É por aí. Independente da situação de porta-voz ou não, o porta-voz do governo na Aleacre, o deputado Gerlen Diniz, líder do governo, ficou em silêncio. Pela primeira vez,
ele não rebateu as alfinetadas dos deputados Edivaldo Magalhães e Daniel Zen. Aliás, Edivaldo Magalhães leu na sessão da LEAC de terça-feira a carta de Venceslau lá na íntegra, né? E causou um rebuliço que a primeira vez o Gerler ficou quieto. Por favor. Pela idade. Bom, não havia realmente o que dizer. O silêncio foi a melhor posição do líder do governo em toda essa história. Ficar calado, porque tem hora que não tem nada a dizer. É melhor ficar calado, deixa a oposição nadar de braçada e o dia rolar para o dia seguinte, para todo mundo esquecer. Porque não tem defesa para a carta que o Rogério fez. É uma estratégia, né? É uma estratégia, Independente de qualquer outra situação, também repercutir um assunto na LEAC, a gente está sabendo que está tendo essa confusão aí na questão da convocação dos professores da educação que fizeram concurso, né? Aliás, tinha 2 concursos aí que as pessoas não sabem quem é que chamam diretamente. E teve o deputado Daniel Zen dando uma declaração dizendo que as lotações de educação seguem critérios políticos e que isso estaria prejudicando algumas pessoas que estavam na frente, que eram amigos de diretores. Como é que, Badaró, você que estava ali acompanhando esse caso, como é que você está vendo essa situação? Primeiro que essa questão política não é uma novidade. Governo nenhum. Governo nenhum. Agora, agora sim, o que o Zen disse é que não está se respeitando o critério de passar na frente. O que é comum, isso não é lei, não é determinado em lei. Mas diz o seguinte, tu passou em primeiro lugar, Astério, tu quer trabalhar onde? Tu tem essa prerrogativa. Sim, porque é direito. É justo, né? É uma questão de justiça. E isso não está sendo respeitado. Agora, eu nunca vi uma convocação gerar tanto problema, um concurso gerar tanto problema quanto esse. A gente tem que ouvir diariamente. Em Tarauacá se reclama que a moça não faz os contratos. Agora vem de Porto Acre dizendo que estão pegando professores da zona rural e colocando na zona urbana. Quando tem gente que fez concurso para a zona urbana, foi aprovado. Eu nunca vi um ano letivo tão confuso. Eu fico imaginando quando tiver a convocação do pessoal da polícia militar e da civil. Sabe que vai ser essa bagunça também? A educação é o orçamento e a estrutura modo que é a Prefeitura de Rio Branco. Então, eu acho que no caso da PM Civil não vai dar problema. Mas na educação ali é muito complicado, porque é muito grande. A educação são muitos cargos, né? Então tem gente que é da educação especial que reclama que não está sendo chamado, que tem vaga, mas aí, por exemplo, quem é gestor, quem está no núcleo da educação do interior, já acha que o cobertor é curto para chamar todo mundo, que prefere outras disciplinas. Enfim, não é fácil. Mas que confuso tá. Eu ouvi de um cacique do MDB. Ele me disse o seguinte: o governo se preocupou na transição com os problemas que o PT ou que o Estado, a situação do Estado, mas não se preocupou no dia 1º de janeiro em governar. Olha só, administrar. Esse é um ponto interessante. Por falar de administrar, outro tema que foi abordado na LEAC foi a questão da terceirização dos serviços de saúde, principalmente do ERB. O deputado Genilson Leite, que é do PCdoB, que hoje é médico, falou sobre essa situação e o medo reforçando dos serviços pararem, do hospital fechar as portas, justamente por o governo já não está dando a garantia de comprar os insumos, está faltando dinheiro para isso, está faltando dinheiro para aquilo. Será que não vai faltar dinheiro para pagar a empresa? E aí, Badaró? A minha preocupação, eu disse isso e volto a repetir, é que seja feito a toque de caixa. Nós tem coisas que não dá para fazer errado. Até porque errado já está, a saúde faz tempo. A gente já está convivendo, isso basta ir, eu sou usuário do SUS, vai numa UPA. A gente inclusive vai falar de uma UPA que não tem médico durante o dia. Aliás, a gente entra agora que a UPA da Cidade do Povo não tem médico durante o dia. Eu falei essa semana com a diretora da UPA, lá do 2º Distrito, que foi amabilíssima, que tratou, sabe que a gente liga e faz mimimi, ela disse, não, eu não tenho o que fazer. Porque eu não consigo atender toda a demanda. Porque não tem médico na UPA da Cidade do Povo, o pessoal vem pra cá. Aí não funciona o que chama de a saúde básica nos postos de saúde. E aí incha. Então, assim, a minha preocupação é que a gente não faça isso a toque de caixa. Eu, leigo, que não entendo patavina de administração na saúde, acho que a terceirização pode ser uma boa ideia. Mas isso tem que ser uma coisa estudada, planejada, orquestrada de maneira que não dê errado, porque não dá mais.
Já está dando errado. Eu conversei hoje com o secretário Alisson Bisteni, ontem e hoje. E ele me disse o seguinte, que o problema na saúde continua sendo aquele antigo, de que a saúde básica, que o município é responsável, citou até o exemplo dos postos de saúde construídos pela gestão anterior, do Marcos Alexandre, e que esse não está atendendo a população. Então todo mundo corre para... Mas é isso que eu digo, mas por que o povo cobra? Porque não era isso que diziam na campanha. Exatamente. Pois é. Mas vamos resolver. Tem atendimento básico. Vamos resolver. Qual era a desculpa? Foi o que ele disse. Qual era a desculpa na campanha? Dinheiro tem, o que falta é gestão. O governador disse hoje em Brasileia. Falou assim, não, dinheiro tem, o que não tem é gestão. Agora, ele disse o seguinte, nós estamos com 80 dias, precisamos de mais um tempo. E estou falando do Alisson que isso é unânime. A gente percebe, todo mundo fala que o Alisson é um rapaz de boas intenções. Todo mundo fala. Só que só isso não é suficiente. Pois é, ele também deu uma declaração que ele deu uma declaração para ti, o Astério, dizendo que a saúde do ar começa a dar sinais de melhoras. O que ele quis dizer com isso? Abastecimento de medicamentos nos hospitais. Apesar de ter uma denúncia que lá no pronto-socorro estava faltando seringa e tramal. Ele negou, né? Mas o pessoal tava todo mundo reclamando, muita gente ia lá para a porta, chamou a C24 horas, a C24 horas fez a matéria, mas lá a direção negou. Como é que foi isso? Ele declarou, eu cheguei perto para fazer uma entrevista, né, para ouvi-lo, que é o meu papel mesmo, e ele disse, olha, a saúde está dando sinais de melhora. Por quê? Porque a gente já está abastecendo medicamentos na área estadual, em todo o interior do estado. Vamos contratar profissionais que estão faltando. E outras situações da saúde que ele acredita que a partir de agora já vai ter uma resposta, né, como cirurgias. Mais de 2.000, 3.000 cirurgias já foram realizadas, mas não estão sendo contabilizadas nem divulgadas. Né, de janeiro para cá. Comunicação. Tá acontecendo. Eu só espero, não queria fazer essa piada, mas eu não resisto a aprender com a ex-ministra, ex-candidata, um cara de coisa, mas assim, eu perco o cara para não ter prejuízo. Tomara que não seja a melhora da morte. Não tem. Cada tá ruim, dá uma melhoradinha aí. E morre, né? É mesmo. Tomara que não seja. Tomara que não seja, o cara tá ruim, aí melhorou um pouquinho, morre. Gladson Cameli, como você mesmo disse lá na agenda, que ele teve no Alto Acre, né? Colocou essa questão da gestão, colocou dizendo que o governo tem 80 dias, mas também essa semana ele parece que ele deu um apertão aí nos secretários dele, né? Apertou mesmo, tá cobrando, tá dando puxão na orelha. Um dos puxões de orelha foi no Rafael Bates, que é o secretário de Planejamento, apadrinhado, né, do deputado federal Alan Henrique, que lá foi colocado contra a parede, né? O que foi que aconteceu, Badaró? Assim, a impressão que eu tenho, e isso é um bom sinal, é de que o Gladson iniciou o papel, porque ficou com essa história, não tem governador, vive viajando, ficou essa história nas redes sociais, a gente sabe que isso repercute em algumas matérias, e aquela coisa, e ainda do governo não ter decolado, parece que ele acordou um dia e disse assim, pô, peraí, eu vou mostrar que tem comando nesse negócio, o que é muito bom. Diga-se de passagem, vou mostrar que tem comando. E parece que ele está tentando pegar as rédeas do governo e dizer assim, tá bom, a gente já passou esse período de adaptação e lamentação, mas agora vamos começar a trabalhar. E aí acho que é normal, natural. Ele disse isso, não sei se isso vai acontecer, porque a gente sabe como funciona o jogo político, não é assim, não é futebol que o cara não tá bem, a gente tira e põe o outro. Na política não funciona. Mas eu acho salutar, acho extremamente saudável para o governo esse tipo de cobrança, seja com quem for. E quem não der resultado, tem que trocar. O que eu soube do Rafael, não de agora, com mais de 30 dias, é de que ele estava trombando, assim como o Rogério. Ele era a voz discordante do governo. Reunião, alta cúpula, vamos fazer assim, diz, rapaz, assim não é bom não. Isso aqui não dá certo não, ele é o do contra. O cara do contra. É o rabugento. Não tem nada a ver com produtividade ou com produção, tem a ver com estar discordando da linha que está sendo estabelecida. Foi o que eu ouvi há mais de 30 dias. Eu também, por essa linha aí. E a gente vai seguindo também outra linha que, na verdade, não tem uma conexão muito entre Palácio Rio Branco e Assembleia Legislativa. Por quê? Essa semana os deputados aprovaram a convocação dos dos principais secretários do Gladys para ir lá se explicar na LEAC. Astério, você já foi deputado, você já foi líder de governo, foi da base. O governo aprova a convocação do secretário? Onde é que a primeira vez na história? O requerimento é do deputado.
Fagner Calegari, que é na linha de bater no governo, é o segundo, porque primeiro é o Roberto É o Roberto. Aí vem logo o Calegari, que está machucando. Ele apresenta o requerimento, convidando, entre aspas, porque o artigo do regimento interno que faz o convite, na verdade, é uma obrigação. Exatamente, inclusive eu conversei com o Calegari, ele falou assim, olha, eu tinha feito convocação, mas aí olharam feio para mim, ele colocou convite no papel. Aí resolveu. Só que o artigo que ele se baseia é uma convocação. Agora, um deputado de oposição ter aprovado o seu requerimento por 17 deputados, inclusive os deputados da base, eu realmente nunca tinha visto isso. É uma coisa estranha, porque assim, o governo começou agora a dar explicações como se já tivesse feito algo de errado. Não é? Isso tudo. Parece que estão fazendo uma CPI. Não é? Olha, vem cá explicar. Acho que explicar o que não estão fazendo, segundo a visão. E outra, a gente sabe que tem os deputados... É democracia demais. Democracia demais. E essa legislatura, ao contrário de outras, ela é muito preparada. Tem deputado que pode pegar uma pegadinha ali na hora das perguntas. Aí você leva uns cabas desses onde tem o Edivaldo Magalhães, Roberto Duarte, como diria lá em Chapuri, passado. O Calegari são passados na casca do alho, curtido no sereno da madrugada. Outra coisa que também chamou a atenção, dessa vez foi nas redes sociais, bombou, assim, 24 horas foi o primeiro a perceber essa movimentação, foi o comentário da viúva do Chico Mendes, a Ilzamar Mendes, pedindo lá, mandando que o governador Gladys Cameli vá trabalhar. Com chapuri. Caiu como uma bomba. A Ilzamar mandando o Gladys trabalhar. O Gladys estava postando lá uma fotinha, vendo algo de família. Vá trabalhar, Gladys. Que história foi essa, homem de chapuri? Vamos lá. A primeira coisa que a gente, o tempo é rápido, mas assim... Primeiro que eu acho que o Chico Mendes, e não sou nenhum ambientalista, mas o Chico Mendes acho que é o cabo mais sacaneado injustamente desse estado. Porque o que é que se diz de Chico Mendes? É que ele não gostava de trabalhar, O que é um absurdo, rapidinho, porque quem conhece a história de um seringal, e nós estamos falando na década de 80, quem conhece como é a organização do seringal, não dá para o cabo ficar lá no fim do mundo, numa colocação cortando seringa e organizando uma categoria como os seringueiros por conta da invasão. Que chamar ele de preguiçoso interessava aos pecuaristas. Exatamente. Que queriam desconstruir o trabalho dele. Então, assim, eu realmente não entendi. Muita gente pegou isso. Não entendi da Ilzamar, porque assim, a mágoa dela, até onde eu sei, é com o governo anterior, que foi onde... Cortou os benefícios, exatamente. Cortou um convênio que havia com a Fundação Chico Mendes, é isso, né? Com o Gladson, assim, eu não sei se já teve uma tentativa de aproximação e tal, porque o que o pessoal acusa também, o povo acusa, é que a Ilzamar que mandou ele trabalhar nunca trabalhou. Sempre quis viver. Não, eu estou dizendo. Chapurilogia. Então, assim, mas não sabe. Deve ter algum fundo de porque é descabido, né? Isso se não tem algum motivo que a gente não saiba. Exatamente. Voltando um pouquinho para a Assembleia, a gente vai falar de um assunto sério agora que foi veiculado aqui no AC 24 Horas, aliás, está pautando a imprensa, que é sobre essa questão do Santa Juliana, do Hospital Santa Juliana, a dívida do governo e a possibilidade da Casa Souza Araújo, que atende os ancenianos, fechar as portas. O bispo do Joaquim Pestinês foi a LEAC, lá toda a cúria, a cúpula da Igreja Católica, relatar isso pessoalmente aos deputados, né? Situações foram expostas, né? Inclusive promessas que o próprio governador tinha feito, o atual governador tinha feito e não cumpriu, entendeu? Você, Astério, que naquele primeiro momento a gente deu aquela informação da dívida, né? Que a dívida está beirando, com Santa Juliana, beira cerca de 4 milhões agora, porque já teve alguns pagamentos, era 5. O que você está vendo em relação a isso? Está faltando boa vontade? O que é organização? O que está faltando nessa situação? Eu acho que, primeiro, o Dom Joaquim, para ele sair e na Assembleia Legislativa, é porque é grave. É grave. É grave, porque o Dom Joaquim é uma pessoa muito recolhida, né? Uma pessoa que cuida, assim, com muito carinho, muito amor, uma pessoa muito séria, a partir desse princípio. Agora, eu acho que o governo, dinheiro tem. O que o secretário me disse ontem à noite é que estava sendo resolvido o processo de pagamento, só que já está com 80 dias.
Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude... Badaró, eu estava presente numa reunião do então candidato Gladson, lá na FADIS, na Faculdade Católica, para um debate. E lá ele colocou, eu vou pagar o que o Estado está devendo, porque já havia uma dívida do governo anterior, e vou, inclusive, ampliar o convênio com o Hospital Santa Juliana e com a igreja. É isso que a gente estranha quando a gente diz assim, quando a gente diz que eu concordo nesse início de um governo sem rumo, perdido, é exatamente isso, porque eu estive fui pautado pela C para ir fazer a coletiva, e o Dom Joaquim disse claramente, não nos procuraram. Nós estamos chegando no final de março, quando termina o convênio de 31. E ele mostrou os documentos, sabe que 3 vezes nós tentamos, tá lá, tá gravado, e não deram uma resposta. E aí a minha preocupação, só para eu não perder a linha do raciocínio aqui, é que se o Santa Juliana fecha, a gente está falando nem das questões das cirurgias cardíacas, que já não está acontecendo faz tempo. Desde o ano passado já tinha suspensão por falta de pagamento. Mas, por exemplo, parto. Eu estive na assessoria da saúde e conheço. Hoje, com o Santa Juliana, com a maternidade, está estrangulado já. Você falar uma maternidade que não falta um gestante esperando com dor, porque não tem leito. Não é porque o pessoal não quer, não, porque não tem leito. E se o Santa Juliana para de atender? E aí, como é Vamos fazer o que com essas mulheres? Parto em casa. Chama-se parteira antiga. Então parto, como é que é esse parto? Parto natural, não parto aquático. A mulher vai ganhar dia 29, a minha. Já estou pensando em comprar uma caixa d'água aquela cadeta. E de qualquer forma, chama atenção também a questão da desorganização. Inclusive, um dos presentes era o padre Jairo Coelho. Padre Jairo. Muito competente e esboçou muito bem a situação, falando sobre essa questão do Souza Araújo. Um ponto interessante, que dizendo que o Estado repassa um valor, né, para o Souza Araújo, e desde agosto, julho do ano passado foi o último pagamento, e desde então esse pagamento não foi feito, ou seja, o Estado encerrou até dezembro, né? Nós já estamos no 3º mês da nova gestão e nenhum contrato, nenhum projeto de lei, subvenção social foi enviado à LEAC até agora para tentar resolver. Sabe o que foi que o vereador, resumindo, sabe o que foi que o vereador N. Lima disse na Câmara essa semana sobre isso, que ele já vinha falando há tempos? Falta vergonha na cara. Gente, só para essa situação. Tem gente. O N. Lima disse. Nós estamos falando aqui de qualquer paciente, não. Nós estamos falando de gente que não tem onde morar, que está há 50 anos na casa de acolhida social. 50 anos. Tem gente com 40, tem gente com 30 anos. Isso é uma questão resolvida. É mais, né? É uma questão humanitária, exatamente. Uma questão humanitária. A burocracia, eu lembro do Daniel Zen falando, né? Se tivesse de fato dado prioridade, o problema burocrático já estaria se resolvendo agora. Agora, vale lembrar, como o Badaró disse, vem de julho, agosto do ano passado. Foi outubro do ano então passado. Então você não pode jogar nas costas do governador. Exatamente. É o governo anterior. O problema é teu. Em outubro cortou, acabou o convênio. Exatamente. Acabou o convênio depois de tantas décadas. Então. Exatamente. Outro assunto também que pautou a LEAC foi o projeto de lei apresentado pelo deputado Roberto Duarte, vedando a nomeação de pessoas ficha suja na administração pública, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, em todo canto. E isso do maior grau, do secretário ao comissionado lá que ganha SEC 1. A lei já existe, já é proibido. Precisa ser cumprida. Precisa ser cumprida, ele está querendo reforçar? Porque é para, acho que, chamar atenção, para fazer alguma coisa, porque quem deveria filtrar o ficha suja não é o Ministério Público, nem a Assembleia Legislativa. É quem contrata. Também, mas os partidos políticos deveriam filtrar. Mas deveriam filtrar. Mas por mais que já exista, eu vou aqui fazer a defesa do Alberto Duarte, porque essa lei não funciona, tem que ser cobrada. É igual a lei do banco. O Márcio Batista, quando foi vereador há 2000 anos atrás, eu era criança. 2005, eu fui vereador com ele. O Márcio Batista, eu votei nessa lei. Que nunca funcionou. Aliás, essa lei é válida, é importante ressaltar. A gente sabe que a gente demora 40, 50, 1 hora, 2 horas no banco, às vezes o dia inteiro, né? E poucas pessoas, o cidadão,
eu não sei se é pela correria do tempo, não pega essa lei, mas quem entra na justiça e requer o seu dinheiro, ganha. Na Caixa Econômica Federal, ali ao lado do casarão, é sui generis, não existe lugar nenhum. Tem fila na porta giratória já. Tem uma fila que o cara passa 40 minutos, aproveito que vou lá, vou fazer uma matéria, inclusive. 40 minutos para pegar uma senha. Mas sabe o que é que eu ouvi de uma gerente da Caixa essa semana? Que as pessoas estão indo no banco quando podem resolver muitos problemas pelo celular, pelo smartphone. Isso é. Mas não justifica. Independente de qualquer situação, nas entrelinhas também teve isso lá nos bastidores da lei que estavam se comentando, que esse projeto de lei do Duarte é reforçando a recomendação do Ministério Público, pedindo que o Gladys exonere o secretário Wagner Salles, exonere o diretor do Acre Previdência, Lécio Dias. Marido da senadora. Que exonere o marido da senadora, entendeu? Então, tem toda essa situação. Aliás, ele acaba trabalhando até contra o próprio partidário, que é o Wagner, né? O Roberto, ele não mede as consequências dos atos. O Roberto, ele quer atirar. Qual é a caça que vai pegar? Ele atira aquelas moitas que balançou pro ADL. Mas vamos rápido, gente. Essa semana ela é muito forte. Teve Michel Temer preso, certo? E o PT protestando. Né? E o Márcio Bittar defendendo. O Márcio Bittar defendendo a prisão. A prisão, né? A justiça está sendo feita, é do mesmo partido, é uma bagunça, né? Mas também teve agora de última hora, foi publicado aqui no AC 24 horas, o deputado Sostênis Cavalcante do DEM colocando lá, propondo que mulheres devem ficar em Brasília para evitar as traições do marido. As mulheres de deputados propondo a lei e usou o Acre como pretexto. Exemplo. Dizendo, você disse para a repórter, você sabe quanto é que custa uma passagem ida e volta para o Acre? Foi isso. Badaró, como é que você vê essa situação? Ele poderia, com a proposta dessa, tanto problema nesse país, podia ser preso também. Podia ser preso, levar junto esse assunto para levar para a Câmara Federal. Por favor, deputado federal. Por isso que a minha reação foi, cara, o Brasil tem tanto problema que vai levar. Fundado em problema, né? Mas, exatamente, dependendo do problema, pessoal, o Gamileira Connection vai ficando por aqui. A gente espera você na semana que vem. Continue conectado no AC 24 horas, assistindo o Bar do Vaz também e os vídeos todos os finais de semana do nosso videomaker Kennedy Santos. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.